Paz do Senhor, irmãos. Eu quero desde já agradecer a Deus por poder estar falando com vocês mais uma vez, por intermédio do Stanley. Eu não faço parte mais do grupo, mas sempre que for solicitado, sempre que o Senhor me disser uma palavra, eu quero mandar através dele. Irmãos, e falar para vocês desse acontecimento. Talvez isso seja o assunto da vez que esteja rolando no grupo, eu não sei, eu não estou mais, mas a gente vê na internet, no Facebook, esse assunto está correndo aí. Até no jornal passou, enfim. Não quero aqui falar mais, porque talvez já foi falado muito do nome dele, mas falar do acontecimento em si. Que isso não é uma coisa, não é um caso isolado, isso acontece muito, irmãos. É alarmante a quantidade de pessoas que estão tirando a sua própria vida por problemas que às vezes nem a sua própria esposa não sabe. Problemas que às vezes nem os seus familiares, nem a pessoa que está do lado, os amigos, ninguém sabe. As pessoas sofrem sozinhas. Um dos primeiros conselhos que eu quero dar para você que está me ouvindo, se você passa por certos problemas, se a sua mente é bombardeada com esse tipo de pensamento, de suicídio, enfim, qualquer outra coisa, não passe por isso sozinho. De repente você contou a sua vida inteira no grupo, mas de repente o seu marido não sabe, de repente a tua mãe não sabe, os teus familiares não saibam, de repente o pastor da tua igreja não sabe. Irmãos, é muito difícil tratar de uma pessoa reclusa, é muito difícil tratar de uma pessoa que não conversa, de uma pessoa que não fala dos seus problemas para ninguém. Não é vergonhoso contar se você tem algum problema desse tipo, porque as pessoas vão poder te ajudar. Aqui no grupo, graças a Deus, vocês falam, vocês conversam, vocês contam seus problemas um pro outro. Só que a gente consegue mandar no áudio, nem todo mundo escuta esses áudios, nem todo mundo de repente segue aquilo que está sendo dito aqui por fato de a pessoa não estar presente. Então eu estou aqui no Paraná, em Antonina, e na Paraíba, lá em Nova Olinda. Então é uma distância assim muito grande. Então o Stanley está em Morretes, também no Paraná, uma cidade vizinha minha, mas ele está distante de vocês. Tem irmão do Rio de Janeiro, tem irmão de tudo quanto é parte desse Brasil. Então é legal falar aqui, porque de repente você fala assim, eu não vou dizer no grupo porque lá ninguém me conhece, mas você está errando. Se você tem algum problema assim, converse com a pessoa que está do seu lado, converse com sua esposa, com seu esposo, converse com seu pai, com sua mãe, converse com seu pastor, explica para eles, também não precisa abrir todo o seu particular, se você acha que vai se te expor assim demais, você conversa, se fala o que você está passando, fala o que passa pela sua cabeça, porque irmãos, às vezes o nosso inimigo ele se aproveita disso. Porque uma das primeiras coisas que uma pessoa depressiva ela tem é se fechar no seu mundinho. E ela fica ali trancafiada, fica ali sofrendo, remoendo sozinha. As pessoas chegam, conversam normalmente, brincam, dão risada. Depois que elas saem, você volta para sua prisão. Ninguém sabe o que está acontecendo. Os seus irmãos não sabem, por isso não oram também. Enfim, você fica vulnerável aos ataques do diabo, você fica vulnerável aos ataques da sua própria mente, porque você não tem onde descarregar tudo isso. Então, meu irmão, uma das primeiras coisas que eu tenho para dizer nesse áudio, se você passa por esse tipo de problema, irmãos, é muito sério isso. Às vezes nós olhamos a vida do outro que está distante, a gente pensa, isso nunca vai acontecer na minha casa, nunca vai acontecer na minha vida. Quando eu passei por todos os problemas que eu passei, eu via as coisas acontecendo na igreja, na família de outras pessoas, e eu vivi uma vida toda errada, um pé na igreja, um pé no mundo, uma vida toda avacalhada. As pessoas olhavam para mim, pensavam que estava tudo bem, mas dentro de mim eu sabia que não estava. Eu achava que fazendo as coisas escondidas ninguém ia descobrir, eu não ia me expor e tudo ia ficar muito bem. Mas até que um dia o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse. Hoje eu dou glórias a Deus pelo que aconteceu. Foi muito doloroso, foi, mas eu aprendi. Então, nunca ache que as coisas não podem acontecer dentro da sua vida. Eu não estou falando de suicídio, não estou falando de morte. Estou falando de... Existem inúmeros motivos, inúmeras coisas que podem acontecer quando você se recusa, quando você se fecha no teu mundo. Por isso, se você passa por algum problema, não tenha vergonha, não tenha medo de falar para os outros. Sim, procure uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que vai te ouvir e vai realmente te ajudar. Não saia espalhando nos quatro ventos aí, porque de repente vai cair na boca de um abençoado que só sabe criticar, talvez vai piorar a situação. Converse com uma pessoa séria, de preferência que seja evangélica, alguém da sua confiança,
para você expor o seu problema e para que essa pessoa venha orar por você. Se posteriormente ela vier pedir oração, ela não vai expor você, porque isso é muito importante, irmão. Precisamos conversar, nós precisamos se unir nessa batalha, irmãos. Isso, voltando agora para o caso do suicídio, isso é algo, na minha cidade aqui acontece muito isso aí. Eu acredito que no Brasil inteiro, o jornal da cidade do rapaz falou que só naquele mês foram 5 pessoas se suicidando. Então, irmãos, é algo terrível. É algo terrível. Se eu for conversar com a minha avó, ela vai, se ela for se lembrar, vai ser raro as pessoas que no tempo dela faziam esse tipo de coisa. Então, como eu falei, como eu sempre tenho falado, a tecnologia aumentou, as pessoas estão se desenvolvendo, tudo está crescendo muito rápido. Você vê criança de 4, 5 anos que sabe manusear melhor um iPhone, um celular do ano, melhor do que uma pessoa velha. Você vê que piazinho pequenininho, menino pequeno de 10, 11 anos, mexe muito melhor no computador do que às vezes eu e você. Então as coisas estão se desenvolvendo muito rápido, mas o ser humano está com a sua mente atrofiando. Isso é o mal do século, irmão. Claro que nós somos evangélicos, sabemos que Satanás está se aproveitando dessa fragilidade humana e está implantando a sua obra com mais rigor. Mas nós, irmãos, nós precisamos nos acordar. Se nós temos uma deficiência, se nós temos uma debilidade, de repente uma doença, um problema, nós precisamos tratar. Nem tudo se trata espiritualmente, nem tudo, irmãos, é espiritual, nem tudo são demônios. Às vezes a pessoa sim realmente tem um problema, um trauma na sua vida, de repente passou por alguma coisa que está machucando, de repente um relacionamento que deu errado, a pessoa está com aquele rancor, está com aquela amargura no seu coração, irmão, isso faz mal. E às vezes não precisa ter demônio ali, a pessoa por si só adoece. O mal que nós temos, infelizmente, no meio evangélico, principalmente do meio evangélico pentecostal, de achar que tudo é obra do diabo. E às vezes a pessoa fica ali tratando como se fosse algo espiritual, mas na verdade não é. Quantas de vocês já ouviram um caso de pessoas que eram doentes e por acharem que aquilo era espiritual, interromperam o tratamento com o médico, com o tratamento medicamentoso e faleceram, ou o seu estado clínico piorou? Porque nem tudo é espiritual, irmãos. A gente tem que entender que nem tudo é espiritual. Não que Deus não possa, eu não estou aqui, irmãos, dando uma de herege dizendo que o poder de Deus é insuficiente, não. Eu estou dizendo que todas as coisas existem, irmãos. Se Deus deixou, se Deus criou pessoas, se Deus criou estudo, se Deus permitiu que o homem criasse remédios, se Deus permitisse que o homem criasse tratamentos medicamentosos, é para nós usarmos, irmãos. A gente tem que entender que nós não somos 100% espirituais. Quando o Senhor vier arrebatar a igreja e a gente for para o céu em glória, com o nosso corpo glorificado, lá não vai existir remédio. A Bíblia diz que lá vai ser enxugado nos nossos olhos toda lágrima, toda tristeza. Não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver nada, porque não vai haver mais carne. Mas enquanto a gente está na terra, irmãos, a gente vai passar por problemas, vai passar por aflições. Então, irmãos, por isso que eu digo para você, saiba, coloque na balança a sua vida e veja realmente aquilo que é espiritual. Eu já disse em áudios para vocês que eu queria que fosse tudo espiritual, porque aí a gente ia chegar, ia colocar nossa vida em consagração, em jejum, ia chegar diante da pessoa, de repente, depressiva, esquizofrênica, enfim, qualquer outro problema psicológico, e ordenar demônio, sai daí, vai embora em nome de Jesus. O demônio ia sair, a pessoa ia ficar curada, ia tudo se resolver, mas nem sempre é assim. Às vezes são problemas realmente que a pessoa passou. Eu conheço pessoas que passaram por grandes traumas, perca de ente querido que assim deixou um buraco na pessoa e a pessoa ficou debilitada. Eu conheço pessoas que foram alvos de obra de macumbaria, que depois que o demônio saiu, foi liberto, a pessoa ficou com sequelas, porque o que você tem que entender? É um corpo físico, é judiado. Eu sou um ser que sou dotado de corpo, alma e espírito, um ser tricotômico. Se você for procurar na internet, você vai entender melhor. Então nós não podemos nos esquecer disso. Se eu chegar para uma criança e começar a falar alguma coisa que vai assustar ela demais, se eu disser para ela que quando ela for dormir e apagar a luz, vai vir um monstro e vai pular e vai sufocar lá em cima da cama, eu não preciso, eu não sou um demônio, mas a influência que eu lancei na mente dela não vai deixar ela dormir à noite sem que alguém tente desfazer aquilo que eu falei. Você vê como que a mente humana ela sofre com palavras, ela sofre com coisas do externo. Então a gente precisa entender, irmãos, nem tudo é espiritual.
Se você tem algum problema, vá sim, trate, ore, busque mesmo. Faça o possível aquilo que e faça o impossível, irmãos. Realmente busque a Deus, ore, procure a ajuda do seu pastor, procure a ajuda do seu amigo, do seu líder, enfim, busque a Deus. Mas também não se esqueça que se for possível você vai, toma o seu remédio, vai caminhar, faz tratamento, converse com o psicólogo, sabe, o que for necessário. Eu não estou dizendo aqui para você que você tem problemas especiais, ou às vezes a gente conversa assim, alguém pode dizer, ah, você está dizendo que eu estou louco. Eu não estou dizendo isso, mas a nossa mente precisa, irmãos, a nossa mente precisa. Pessoas que passam por traumas, mulheres que são estupradas, elas precisam conversar com o psicólogo, elas precisam entender, o psicólogo precisa dizer as coisas para destruir aquelas barreiras que se ergueram na mente dela. Mulheres que até o dia de hoje, assim, que o fato aconteceu há 10, 15 anos atrás, mas até o dia de hoje elas ficam, elas ergueram uma barreira e não conseguem mais se aproximar do homem, não conseguem mais ter uma relação normal. Elas já se casaram, mas ainda tem aquela barreira por causa do que aconteceu no passado. Isso não é espiritual, isso é psicológico, é psíquico o problema. Então a gente precisa entender isso. Meus irmãos, eu quero também lamentar, orar a Deus assim, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Esse é um assunto muito delicado. Eu espero que o Stanley que está me ouvindo não coloque isso na internet, não passe isso para frente, que fique recluso ao grupo, só isso. Porque eu acho assim que quando sai assim para a internet, de repente eu caio no ouvido de alguém que possa não gostar do assunto que está sendo tratado aqui, por usar o nome de uma pessoa e falar em cima desse problema. Pois eu quero que fique só no grupo. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, depois que você morrer, infelizmente você não vai nem ou você vai para o céu. Depois da morte, a Bíblia já está sendo bem clara. Você que pensa em tudo isso, você que acha que, como alguns falam, a morte seria a solução. Não é a solução. Suicídio não é a solução. Essa atitude drástica que muitas pessoas tomam, elas acham que estão se livrando de algum problema, que estão pondo um ponto final em seus problemas, mas na verdade elas estão colocando uma vírgula e estão entrando, dando um passo para uma eternidade de sofrimento muito pior do que elas já estavam vivendo. Então, meu irmão, isso é algo muito sério mesmo. Eu conheci jovens que se mataram por coisas assim, sem explicação. E se a gente for olhar a luz da Bíblia, não estou dizendo que sou eu que estou dizendo, mas a luz da Bíblia Sagrada, essa atitude, irmãos, ela é digna de condenação. Então, você irmã que está me ouvindo, reveja a sua vida, reveja os seus conceitos, pare e pense naquilo que tem passado pela sua cabeça. Isso é um assunto que não se trata na igreja, isso é um assunto que as pessoas não têm coragem às vezes de dizer, porque é um assunto pesado. Eu nunca vi alguém pregar isso na igreja, mas deveria ser pregado, porque é um assunto muito grave, muito sério e que passa demais pela cabeça de muitos jovens. Eu conheci jovens na minha escola que iam para a escola com o pulso tudo retalhado, jovens que tomavam remédio e sofreram, tem sequelas até o dia de hoje porque tomaram doses altíssimas de remédio controlado, veneno de rato. Eu conheço muitas pessoas assim, irmão. Isso é uma coisa muito séria, que as pessoas fogem desse assunto, mas isso precisa ser dito. Infelizmente, a gente só começa a tratar de um assunto quando o mal já aconteceu. Então, que a partir de hoje você possa tomar essa postura, essa posição. O Stanley, que está sempre no grupo, sempre tratar desse assunto. Você que tem esse problema, divulgue, fale para os outros. Converse com alguém da sua confiança e para que esse mal caia por terra, para que esse mal vá embora. Não deixe, irmãos, o diabo se aproveitar da sua fragilidade e colocar na sua cabeça esse tipo de problema. Que Deus te abençoe. Essa é a minha palavra, irmãos. Quando daqui mais uns dias eu também quero gravar algum áudio falando sobre alguns assuntos relacionados da Bíblia, eu quero transmitir para vocês que o Senhor Deus abençoe e guarde cada um. Que a presença de Deus paire sobre a vida dos jovens da nossa geração, irmãos. Você, jovem, você que está buscando a Deus, não ore somente por você, mas quando você dobrar o teu joelho, lembre-se de toda uma nação de jovens que estão, talvez nesse momento que você está escutando, estão colocando uma corda no pescoço, estão tomando doses de veneno para tirarem a sua própria vida.
Então que você possa lembrar de tudo isso e orar a Deus. Nós estamos numa guerra psíquica, irmãos. Nós estamos numa guerra espiritual travada. Não vacile. Não pense que as coisas, que você é invencível, que você é blindado, que nada vai acontecer com você. Tome muito cuidado. Que Deus te proteja e te guarde. E até que Jesus venha, irmãos, vamos marchar. A Bíblia diz que a vitória é daqueles que perseveram. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, mesmo que seja doendo, mesmo que hoje você esteja de pé, amanhã você esteja caído, mas não pare. Levanta a tua cabeça, Senhor, ontem eu fiz errado, ontem eu pequei, ontem eu me avacalhei, mas hoje eu vou me levantar e eu vou continuar caminhando. Porque, irmãos, a nossa vitória vem do perseverar. Perseverar, irmãos, em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus e é isso que eu tenho para lhe dizer nessa tarde. São 5 para 1 no horário que eu estou gravando esse áudio do dia. Hoje é dia 21, eu acredito, ou 20, não me lembro. Hoje é uma sexta-feira. 5 para 1 da tarde, que Deus te abençoe. Não sei que horas que você vai ouvir esse áudio, mas a mesma presença de Deus e a mesma efeito que essa palavra causa na minha vida, ela vai causar na sua. A vitória vem de perseverar até o fim, independente se você vai ter vitórias ou derrotas. Persevere, mesmo machucado, perdeu uma perna, você está numa guerra, isso tudo é possível. Mas todo o soldado que vai para a batalha, às vezes ele pode voltar cego, ele pode voltar manquejando, ele pode voltar aleijado, ele pode voltar machucado, mas se ele voltar, ainda que ele não consiga nem andar mais, se ele perseverar até o fim, ele terá a vitória. Independente de como voltará, independente de como caminhará, persevere até o fim. Quando o Senhor te levar para a glória, irmãos, você não vai necessitar de uma perna humana, você não vai necessitar dessas coisas. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja sofrendo, não pare, não pare em nome de Jesus. A vitória vem, irmãos, e ela vem na presença de Deus, ela vem com perseverança. Que o Espírito Santo de Deus te guie neste caminho de vitória. Que você possa entender, irmãos. Não deixe o diabo te travar, não. Tudo que ele quer é ver você parar e retroceder. E tudo que Deus está te dizendo é para você não parar e ir até o fim, em nome de Jesus, mesmo devagar, outros correndo, outros aleijados, outros manquejando, outros sendo arrastados, mas vai em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te guarde em todo o teu caminho. Amém.